Bom dia, boa tarde, boa noite. Pra você que não me conhece, meu nome é Gustavo. E nesse canal nós vamos falar de futebol de forma geral, focando principalmente no futebol brasileiro. E hoje temos Sul-Americana e Libertadores pra falar. E eu já vou começar aqui com a Sul-Americana, falando do Vasco, o Vascão, que tomou uma surrinha aí, né? Uma surrinha de leve, 4-1 pro Puerto Cabello, não sei como fala o nome desse time, então eu falo de forma aportuguesada. O Porto Cabelo foi o time aí que amassou o Vasco. E falando um pouco desse jogo, como foi que aconteceu esse amasso aí? Bom, Vasco faz um pênalti no primeiro tempo, aos 25 minutos, Porto Cabelo abre o placar. Logo depois, Vasco no primeiro tempo ainda consegue empatar. Vasco empata e o Vasco empatou com um gol de cabeça. Do Verratti? Não foi do Verratti. Aparentemente é literalmente a única jogada do Vasco. Cruza a bola na área, alguém cabeceia, faz o gol. Geralmente quem faz o gol é o Verratti, mas dessa vez o Verratti não fez, quem fez foi outro jogador. Então, beleza, Vasco vai lá, empata 1-1. E até aí, tava tudo tranquilo, né? Vasco empatou, 1-1, tranquilidade. Bola pra frente, segue o jogo. Dá pra buscar a vitória, dá pra buscar uma virada. Era o que o Vascaíno acreditava até a bola rolar pro segundo tempo. Bom, segundo tempo começa e a tragédia vai piorando cada vez mais. O Vasco vai lá e toma 1, toma 2 e 3. E o jogo termina 4-1. E um detalhe, o quarto gol do Porto Cabello ainda foi uma entregada, tá? Uma lambança da zaga do Vasco que entregou o gol e o Vasco toma essa porradinha aí, né? O Vasco tomou esse se liga do Porto Cabelo, mais uma não vitória do Vasco e seguimos aí para os jogos dessa quarta-feira. Agora falando um pouquinho de Libertadores, outro time que perdeu e perdeu por um placar até bem próximo do Vasco foi o Bahia. Bahia que até o primeiro tempo estava jogando até que bem. Teve uma chegada aos 18 minutos ali mais ou menos que o Bahia chegou e não fez o gol. O Bahia chegou, não conseguiu fazer o gol e quem abre o placar é exatamente o Bahia. Inclusive, no segundo tempo, o Bahia abre o placar logo no comecinho, Bahia 1-0. O que o Bahia não esperava é que viria uma virada. Bahia vai tomar 3 gols do Nacional e perde a partida. Sensacional. O time abriu o placar, poderia tentar segurar e venceria mais uma partida de 1-0, mas não foi dessa vez que 1-0 chegou. O Bahia realmente fez só um gol, mas o Nacional que não colaborou ali com um acordo, sabe? O Nacional não fechou acordo com o Bahia. Aí foi 3-1 pro Nacional, Nacional virou e o Bahia perde esses 3 pontinhos em casa. Próximo jogo que nós temos para falar é Palmeiras e Cerro Porteño. Bom, Palmeiras e Cerro Porteño, Palmeiras vence o Cerro Porteño, Palmeiras segue muito embalado. Palmeiras que não perde na Libertadores de jeito nenhum, se recusa a perder, mesmo às vezes os jogadores perdendo gols muito de cara. Mas o Palmeiras não consegue, não quer perder, se recusa a perder na Libertadores. Então, Palmeiras na Libertadores, vamos falar desse jogo, Palmeiras e Cerro Porteño. Palmeiras abre o placar, gol do Estevão, numa jogada que foi uma falta, cobrada rápida, o Estevão bate de fora da área, um golaço do Estevão, 1-0 pro Palmeiras. E ainda no primeiro tempo, eu tenho que falar ali no finalzinho do primeiro tempo, aos 44, 45, bola roubada do Palmeiras lá na defesa do Cerro Porteño, no ataque do Palmeiras. E quem fica de cara para fazer o gol é o Vitor Roque. Era o Vitor Roque, mais um outro jogador do Palmeiras e o goleiro do Cerro Porteño. E o Vitor Roque, ele tinha algumas opções. Ele podia chutar, ele podia tentar driblar o goleiro, ele podia fazer 3 embaixadinhas e mandar a bola pro alto, tentar uma bike, um voleio, letra, lambreta, qualquer coisa. Ele chutou em cima do goleiro. O goleiro defendeu, o Vitor Roque perdeu o gol. Inacreditável, juro. É porque eu não posso botar o vídeo aqui, mas o Vitor Roque, ele perdeu de cara. Então assim, segue o primeiro tempo, acaba 1-0 Palmeiras. E no segundo tempo, o Palmeiras ele vai ampliar essa vantagem com 2-0, que foi o placar final da partida. Bom,
Quem faz o 2-0 é ele mesmo, o Vitor Roque, que perdeu o primeiro gol, que seria o segundo gol do Palmeiras, agora faz de fato o segundo gol. Vitor Roque também de cara dessa vez, mas dessa vez ele não vai chutar em cima do goleiro, olha que coisa boa. Ele vai cortar um pouquinho para a direita, chutar e acabou. 2-0, Palmeiras vence e mais 3 pontos na conta do Palmeiras, sem nem dar margem para tentar perder. Palmeiras vence e vence tranquilo. Próximo jogo que nós estamos para falar, e voltando para a Sul-Americana, é Cruzeiro e Mushuc Runa. Bom, Cruzeiro consegue um empate com o Mushuc Runa, o que não é bom, né? O Cruzeiro, na verdade, ele foi buscar o empate, porque quem abriu o placar foi o Mushuc Runa. E se vocês não lembram ou não sabem, no primeiro jogo contra o Mushuc Runa, quem ganha é o Mushuc Runa. Então agora o Cruzeiro tem a chance de mandar de volta esse placar, né? A chance de entre aspas, se vingar do Mushuc Runa, e não consegue. O Cruzeiro empata com o Mushuc Runa, o Cruzeiro está já eliminado da Sul-Americana, já estava ali com um time meio reserva, meio misto, não sei. E é isso, o Cruzeiro não vence mais uma e acabou a Sul-Americana pro Cruzeiro. Próximo jogo que nós vamos pra falar é do Grêmio contra Grau. E cara, como é que eu posso dizer assim? O Grêmio, esse jogo do Grêmio, ele foi ruim, sabe? Foi bem ruim. E o vencedor dessa partida foi quem não assistiu. Realmente, você que não assistiu o jogo, você é um vitorioso. Você que foi fazer qualquer outra coisa ou assistir qualquer outro jogo, você é um vitorioso. Porque não teve nada nesse jogo. Foi 0-0. Grêmio aí que veio aí de um jogo contra o Santos, né? Que conseguiu ganhar. Agora enfrenta o Grau, 0-0. E é isso, não tem muita coisa pra falar não. O Grêmio veio numa sequência de jogos feios, mas pelo menos o último jogo feio ele ganhou, né? Se ele só empatou. Voltando para Libertadores e falando do último jogo desta quarta-feira, temos Flamengo e Central Córdoba. Flamengo e Central Córdoba, para você que por um acaso não lembra, o Flamengo perdeu para o Central Córdoba no Maracanã. E aqui, assim como o Cruzeiro com o Mushuc Runa, o Flamengo vai ter uma chance de tentar ganhar agora do Central Córdoba na casa deles. E o Central Córdoba, eu tenho que dizer que é um time fraco, cara, assim, sendo sincero, e com muito respeito ao Central Córdoba, é um time fraco. E o Flamengo tinha total condição de ganhar do Central Córdoba. E quem abre o placar é o Flamengo. Aos 10 minutos, a Arrascaeta abre o placar para dar uma certa tranquilidade pro torcedor rubro-negro, para dar uma certa tranquilidade ao Flamengo. Arrascaeta que depois, um pouco depois, ainda vai perder uma outra chance mais, assim, de cara com o goleiro. Tentou chapar, o goleiro defendeu, não deu certo, o Flamengo ainda continua 1-0. Acontece que o Flamengo não fez. No segundo tempo, Central Córdoba cruza para a área e de cabeça empata. 1-1 e foi o placar que terminou a partida e o Flamengo não vence do Central Córdoba mais uma vez. E assim terminamos os jogos de quarta-feira com alguns vexames aí, como por exemplo do Vasco, Bahia tomando aí uma virada, né, 3-1, Cruzeiro... O Cruzeiro, eu fico triste de falar do Cruzeiro, sabe? Me dá uma certa tristeza de falar do Cruzeiro. Assim, né, esse resultado aí contra o Mushuc Runa, dá uma tristeza. E você que é cruzeirense, que deve, que por acaso esteja me assistindo, também deve dar uma tristeza olhar pro Cruzeiro com o Mushuc Runa e empatar. Eu tenho certeza disso, não é zoando o Cruzeiro. E assim terminam os resultados. Amanhã, ou hoje, no caso, quando esse vídeo vai estar sendo postado, vão ter mais jogos de Libertadores e Sul-Americana. E joga o gigantesco. Quem você me pergunta? O Flusão, é claro. Flusão joga e eu espero que traga os 3 pontos para casa. O Flusão deve ir aí com time misto, time meio misturado aí. O Renato Gaúcho nem vai viajar. Vamos ver o que vai dar esse jogo aí, mas eu, é claro, espero os 3 pontos para casa. E é isso, rapaziada. Vou ficando por aqui. Se você assistiu até aqui, deixa o like, se inscreve no canal para dar aquela força, aquela moral. E até os próximos jogos, até o próximo vídeo. E eu fui!